Acompanhe a leitura. Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 5. O texto diz assim: Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e de todos os seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes dê pasto, nem lhe deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Vamos orar? Senhor, este é um momento muito importante para a igreja, momento em que vamos refletir sobre a Tua palavra. Rogo que o Teu Espírito Santo me conduza na ministração dessa mensagem nesta noite e prepare a mente e o coração de cada pessoa que está aqui neste lugar. Eu creio, Pai, que o Senhor tem algo a fazer neste lugar. Não é a segunda vez que essa mensagem será pregada aqui nessa comunidade. E eu sei que o Senhor vai operar coisas aqui neste lugar, Senhor. Por isso, eu rogo a Ti e suplico a Tua misericórdia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Quero combinar aqui com vocês aqui. Todos têm assento aí? Não? Então procure um lugar para você sentar, você ficar confortável. E aí, peço que você corte um pouco da conversa, né, com o seu próximo aí. Você foque aqui para o que vai ser pregado. Assim você contribui comigo aqui. Não vou tomar muito tempo de vocês, certo? Então vamos lá. Bom, como eu falei, a emoção ela tá muito grande aqui. Aí administrar as emoções não é nada fácil. Quero pregar aqui com você nessa noite um tema. O tema é o Deus da segunda chance, baseado em Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. E eu quero iniciar aqui com algumas perguntas a você. Você tem uma Bíblia em casa? Quem tem Bíblia em casa? Todos têm Bíblia em casa? Então, você concorda comigo que você tem uma Bíblia em casa? Agora eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus ou ela contém a palavra? Ela é a palavra ou ela contém a palavra? Então, você falou para mim que você tem uma Bíblia em casa e você falou também que a Bíblia Sagrada que você tem em casa, ela é a palavra de Deus, certo? Então você tem que concordar comigo que a história que está escrita em Jonas capítulo 3, ela é verdade. Ela é verdade. E aí eu faço uma quarta pergunta a você. Qual foi a última notícia ruim que você recebeu? A diaconia Zenaide poderia dizer na terça-feira, né? Qual foi a última notícia ruim que você recebeu? Qual seria a sua reação se você recebesse uma carta com uma sentença de morte?
Qual seria a sua reação se você recebesse uma carta com a sentença de morte? No mundo, existe 55 países que têm a pena de morte. Em junho de 1944, na cidade de Alcolu, na Carolina do Sul, Estados Unidos da América, um adolescente afro-africano chamado George Júnior Steiner, ele foi condenado aos 14 anos de idade à sentença de morte. Ele foi acusado de ter assassinado 2 meninas. Ele era um americano, um afro-americano. Ele não era tão branco, ele era negro. E ele foi acusado de ter matado 2 meninas americanas. Ele tinha 14 anos de idade. Em 16 de junho de 1944, no mesmo ano, às 19h30, George Júnior Steiner caminhou até uma cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço. Sentou-se na cadeira elétrica e às 19h30, George Júnior Steiner foi executado. Foi executado. 70 anos depois, em 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois, a justiça, por meio da juíza Carmen Muller, anulou a condenação de Jorge. A juíza chegou à conclusão que o tribunal da Carolina do Sul, dos Estados Unidos da América, tinha errado no julgamento e tinha matado um jovem inocente. Tinha matado um jovem inocente. Quando eu penso nessa história, o que me vem à memória algo parecido é que na época também do profeta Jonas, existia uma cidade chamada Nínive, capital da Assíria. A Síria era a maior capital da época de Jonas, em todos os sentidos, político, econômico e militar. Ela era conhecida como a grande conquistadora, ou o terror das nações. E essa cidade também recebeu uma sentença de morte da parte de Deus, o justo juiz. Deus mandou um profeta chamado Jonas. E a mensagem era o seguinte: em 40 dias, Nínive será destruída. Vocês têm entre primeiro até os 40 dias para que vocês se arrependam. Está difícil aqui, Raí. Ajeita esse áudio aí. Então, na época do profeta Jonas, em uma cidade de Nínive, capital da Síria, a grande conquistadora do terror das nações, que recebeu uma sentença do justo juiz chamado Deus. E a pergunta que nós fazemos aqui: do que essa cidade foi acusada? Quando lemos o livro de Naum, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19, um profeta que é levantado depois de Jonas, esse profeta, ele testemunha que os ninivitas eram, em primeiro lugar, eles eram mentirosos. Eles não cumpriram com os acordos de paz. Eles faziam um acordo de paz para cessar a guerra. Quando pensavam que a guerra tinha cessado, eles invadiam o seu inimigo. Eles matavam os seus inimigos. Eles eram mentirosos e não cumpriam com o acordo de paz. Em segundo lugar, eles eram ladrões. Eles roubavam. Tudo que eles tinham era conquistado por meio injustos. Em terceiro lugar, eles eram adúlteros. O caráter deles era imoral. Em quarto lugar, eles eram feiticeiros. Eles utilizavam
o poder satânico para oprimir os seus inimigos. Em quinto lugar, eles eram idólatras. Os ninivitas, eles não adoravam a Deus, eles adoravam deuses. E em sexto lugar, eles eram extremamente violentos. Os ninivitas eram cruéis ao ponto de matarem os seus bebês recém-nascidos para não se dar o trabalho de cuidá-los. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, diz que a maldade ou os pecados dos ninivitas subiu até Deus, o justo juiz. E esses pecados, como afirma em Romanos capítulo 1, versículo 18, o pecado ele provoca a ira de Deus. Então Deus não poderia mais tolerar os pecados dos ninivitas. Ele não poderia mais tolerar a mentira, ele não poderia mais tolerar o roubo, ele não poderia mais tolerar o adultério, a feitiçaria, a idolatria, ele não poderia mais tolerar a violência extrema. E aí o texto de Jonas vai nos dizer que Deus não poderia mais tolerar com os pecados ninivitas, por isso ele ordenou em Jonas capítulo 1, versículo 2, ele ordenou que Jonas disse assim, vai e prega contra ela. Se você olhar o texto atentamente, você vê que dentro do texto existe um verbo, o verbo vai. Deus não está dizendo assim, Jonas, você quer ir em Nínive? Você pode ir em Nínive? Assim, não, levanta-te e vai até Nínive e prega contra ela, porque a maldade dela, o pecado dela, chegou ao meu conhecimento, e quando chegou ao meu conhecimento, eu fiquei irado contra essa cidade, e eu decidi que eu quero destruir essa cidade. Prega contra ela. A sentença era, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Aqui tem uma condição. Versículo 3. Porém, Jonas, no seu primeiro chamado, ele não vai para Nínive. Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Mesmo assim, Deus não desistiu dos ninivitas. Jonas capítulo 3, versículo 3 diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Espera aí, pastor, o Senhor falou para a gente que essas pessoas eram mentirosas, eram ladrões, eram adúlteros, eram feiticeiros, eram idólatras e eram extremamente violentos. Mas o versículo 3... olha que interessante, o versículo vai dizer que essa cidade, ela era uma cidade muito importante para Deus. Deus está dizendo para Jonas assim, Jonas, vai lá e prega para eles, porque eles são muito importantes para mim. Mas como é que alguém é importante para Deus vivendo no pecado? É porque o texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ele que afirma isso. Ele diz que Ele ama todas as pessoas, independentemente de quem é. E pelo fato dele amar as pessoas, ele diz assim, Jonas, vai lá e prega para elas, para essas pessoas que são muito importantes para mim. Então Deus chama Jonas uma segunda vez e diz, vai agora. A primeira vez ele recusa. Você já sabe toda a história. E agora ele é vomitado na beira de uma praia e Deus chama Jonas falando assim, vai agora. Não perde tempo, vai agora. E prega. Nínive será destruída daqui a 40 dias. A sentença foi decretada pelo justo juiz. Jonas tinha essa incumbência de notificar os ninivitas. Mas se você observar o texto, o capítulo 3, versículo 3, o texto vai dizer que Jonas, ele foi por meio ou através da palavra do Senhor. Jonas não vai por vontade própria. Ele vai porque o Senhor mandou ele ir. Ele vai no poder de Deus. E assim, Jonas foi a segunda vez, segundo a palavra do Senhor, e pregou durante um dia a mensagem do juízo de Deus. E quando ele prega, ele não oferece
nenhuma chance e nenhuma esperança aos ninivitas. Jonas não ofereceu oportunidade de arrependimento aos ninivitas, apenas o juízo iminente de Deus. E essa mensagem chegou a todos os habitantes de Nínive, do pobre até o rei. A mensagem que Jonas levou até Nínive, ela alcançou o homem do campo até o rei no seu trono. Ela alcançou a mais pequena criança até o último ancião. E ela não alcança somente as pessoas, ela alcança também todos os habitantes, que inclui aqui os animais. E aí, quando as pessoas dessa cidade, elas ouvem essa mensagem da parte de Deus, que Deus está dando para eles um período de 40 dias, para eles se arrependerem, eles têm que tomar uma decisão agora radical, uma decisão urgente, uma decisão definitiva. Não é uma decisão de ficar em cima do muro, eu vou ou não vou, não, é uma decisão urgente, porque é uma questão de vida ou morte. E aí é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque Jonas capítulo 3, versículo de 5 a 10, nos mostra qual foram as atitudes que os ninivitas tomaram diante da mensagem que eles ouviram da parte de Deus. Primeiro, o foco principal do livro de Jonas não é Jonas. O foco principal do livro de Jonas não é Jonas, não é a baleia, não é Nínive. O foco principal do livro de Jonas é Deus. Deus é citado 36 vezes dentro dos 4 capítulos. Jonas, ele quer mostrar o Deus soberano, um Deus justo, mas um Deus misericordioso. Essa é a intenção de Jonas, revelando a sua vontade de salvar os ninivitas, cidade que foi fundada por Nimrod, que era bisneto de Noé. Nimrod era um grande caçador, era um homem que influenciou as pessoas a construírem Babel. Ele tinha uma grande influência. Na Bíblia, o número 40 tem a ver com provas do julgamento. Exemplo, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. A nação de Israel foi provada no deserto 40 anos. E Deus deu ao povo de Nínive 40 dias para se arrepender. Eu poderia dar outros exemplos de 40 aqui para vocês. Deus deu 40 dias para que Nínive pudesse se arrepender. Antes de completar os 40 dias, eles tomaram alguma atitude que mudou o destino deles. E aí eu quero que você acompanhe comigo aí. Jonas capítulo 3, versículo 4. A primeira atitude que eles tomaram. Olha que interessante. Se você olhar no texto, o texto vai dizer que eles ouviram. Por que eles ouviram? Porque a mensagem chegou ao pobre, chegou ao rei, chegou ao camponês, chegou à criança, chegou ao jovem, chegou à senhora, chegou ao Senhor. Primeiramente, o texto de Romanos vai dizer que a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. Primeiro eles ouviram. Jonas pregou durante um dia. Nínive será destruída daqui a 40 dias. A mensagem chegou ao rei em seu trono. E os habitantes, ao lavrador do campo. Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17 afirma: a fé salvadora vem pelo ouvir a voz de Deus. A primeira atitude que você tem que tomar na sua vida é ouvir a voz de Deus. É ouvir. A segunda atitude que eles tomaram foi humilhar-se. Se você olhar o texto, versículo 6, o texto diz assim: o rei levantou do trono. O rei levantou do trono. Eu não estou falando do camponês, não, estou falando do rei. Eu estou falando do homem mais temido na época. É claro que a gente não tem o nome dele aqui, mas pela história dos ninivitas, esse rei era temido. Quando a mensagem chega ao ouvido do rei, o texto vai dizer que se levantou do trono, cobriu-se de pano de saco e se deitou nas cinzas. Essa atitude na Bíblia, se cobrir de pano de saco e se deitar nas cinzas,
ela significa arrependimento, humilhação e tristeza. A atitude que o rei tomou, ele estava dizendo sem palavras, que ele estava se humilhando diante do Deus Todo-Poderoso. Ele estava dizendo sem palavras que ele estava entristecido pelo pecado da nação. O próprio, em Romanos capítulo 14, versículo 11, o próprio Deus afirma: diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Primeira atitude, eles ouviram. Segunda atitude, eles se humilharam. Terceira atitude, eles jejuaram. O rei decretou um jejum. Todos, tanto animais como homens, mulheres, crianças, deveriam jejuar. Versículo 5, versículo 7. Jejum mostra o compromisso total deles de se afastar dos seus pecados e manterem-se justos diante de Deus. Olha que interessante. Primeiro eles ouvem a palavra entra na mente deles. Ou, se for melhor para você, a palavra entra dentro do coração deles. Em segundo lugar, agora eles se humilham. Em terceiro lugar, agora ele diz assim: nós se humilhamos, mas nós queremos mostrar que nós estamos comprometidos em mudar o nosso caráter. Nós estamos comprometidos em mudar o nosso estilo de vida. Nós estamos comprometidos em ter uma vida mudada. Então nós vamos jejuar. E o jejum, nós se abstemos de alimento, nós se abstemos de água. Para quê? Para que venha a fortificar o espírito e vencer a carne, os desejos pecaminosos. Essa é a terceira atitude que eles tomam. E a quarta atitude que eles tomam, depois de jejuarem, eles oraram. O decreto do rei era: clame com fervor. Clame com fervor a Deus. Ou em outra versão está: clame fortemente a Deus, pois se tratava de uma questão de vida ou morte. E aí vem a questão aqui: como é que uma pessoa que não serve a Deus tem aqui esse privilégio de clamar a Deus e Deus ouvir? É porque no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 41, tem uma promessa. A promessa quando o templo de Salomão lhe foi erguido. E aí ali tinha uma promessa, que não era para Deus apenas ouvir as orações do povo de Israel, mas todas as pessoas que orassem com as suas mãos estendidas, ou com seus olhares em direção ao templo, Deus ouviria as orações dessas pessoas. Primeiramente eles ouvem, segundo eles se humilham, terceiro eles jejum, e agora eles vão para o socorro, eles vão para a oração. E o rei diz assim: clame forte, clame com fervor a Deus. Então, o verbo clamar nesse texto tem um sentido. Isso aqui, quando eu li esse texto, eu fiz isso aqui na vigília, e eu fiz aqui também pelo Natan. Essa frase, clame com fervor a Deus, ou clame fortemente a Deus, tem o sentido de chamar ou invocar o nome do Senhor. Chamar e invocar o nome do Senhor é chamar para perto, é fazer Deus vir até você, é fazer Deus, é como se ele abrisse a cortina e olhasse assim: deixa eu ver o mesmo que está acontecendo aí, quem é realmente que está me chamando? E eu lembro que de manhã, quando o Gabriel me ligou e disse: pastor, eu vou cancelar o aniversário do meu filho. Eu disse: meu irmão, tenha fé e não duvida no seu coração. E quando eu orei pelo Natan, eu orei com tanta fé. E depois eu orava e disse: Senhor, confirme o milagre. Confirme o milagre, Senhor. Isso é fé, isso é confiança, isso é trazer Deus para perto de você. Eles ouvem, humilham, jejum e oram. Depois de eles orarem, o texto vai dizer que eles se converteram, ou seja, eles se arrependeram. Eles se arrependeram, que é a quinta atitude. Se converter significa mudar de ideia.
Se converter significa retornar, dar meia volta. É a grande chamada de metanoia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai o vosso entendimento, transformai a vossa mente. Arrependimento é isso. É você estar caminhando por um caminho que te leva à morte, mas ao mesmo tempo você ouve a voz de Deus, você se humilha, você jejua, você ora, e você diz assim, não, eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão é o da meia volta. O ninivita, eles se converteram dos seus maus caminhos e abandonaram o pecado. E aí vem o último estágio, que é a sexta atitude. O texto vai dizer que os ninivitas, eles creram em Deus. Versículo 5. Sem dúvida, eles ficaram sabendo do que Deus havia feito com Jonas e os marinheiros. Os feitos extraordinários de Deus fazem nós reconhecermos quem Ele é e chegarmos ao ponto de tomar uma decisão de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Essas foram as atitudes que os ninivitas eles tomaram diante da mensagem que Deus mandou para eles. Assim como os ninivitas tomaram uma decisão, Deus também deveria tomar uma decisão, não é verdade? Deus disse assim, olha, vocês têm 40 dias para vocês se arrependerem. A mensagem ela é condicional. Se vocês se arrependerem, eu volto atrás. Se vocês não se arrependerem, eu realizo o que eu falei. Então os ninivitas fizeram a parte deles. Então agora Deus também tem que fazer a sua parte. Quando nós lemos Gálatas capítulo 6, versículo 8, a gente sabe que a lei da semeadura ela é certa. Você colhe aquilo que você planta. Você não pode plantar uma manga e colher um abacate. Você colhe aquilo que você planta. E assim como os marinheiros, durante a tempestade, enviaram uma mensagem até o Senhor, os ninivitas também não queriam morrer. E eles enviaram uma mensagem ao teu trono de Deus. Olha que interessante. Porque o versículo 1, capítulo 1, versículo 2, vai nos dizer que a maldade deles chegou até o trono de Deus. Mas quando a mensagem de Deus chega até o trono do rei, chega até as casas das pessoas, eles agora mandaram uma mensagem também para o céu. E qual é a mensagem que eles mandaram para o céu, pastor? Quando eles oraram, quando eles jejuaram, quando eles se humilharam, essa foi a mensagem que o povo de Nínive mandou para o céu. Clamando por misericórdia, suplicando que Deus tivesse compaixão deles. E o rei disse, clamem, se convertam, talvez Deus afaste o furor da sua ira. O rei não tinha certeza se Deus agiria com compaixão. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Jonas capítulo 3, versículo 10, diz que Deus viu. O que Deus viu? Primeiro ele viu a maldade do povo. Se você ler Gênesis capítulo 6, ou Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, o texto vai dizer que Deus ele viu a maldade dentro do coração de cada pessoa que existia na época de Noé. E aqui não é diferente. Deus ele vê o pecado dentro do coração dos ninivitas. Mas quando eles mandam a sua contraproposta para o céu, que são as orações, o jejum, a humilhação e o crer, o texto vai dizer que Deus viu o que eles fizeram. Deus viu que eles ouviram a sua mensagem. Deus viu que eles se humilharam. Deus viu que eles jejuaram. Deus viu que eles oraram. Deus viu que eles se arrependeram. E Deus viu que eles creram nele. Quando Deus viu isso, que são as obras deles, o texto vai dizer que além disso, e como se converteram dos seus maus caminhos, então Deus resolveu
compadecesse deles. Se compadecesse deles. O mesmo Deus que vê o pecado em nosso coração, também vê um arrependimento sincero. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que vê o pecado no nosso coração, é o mesmo Deus que vê o arrependimento sincero. Onde há um sinal de arrependimento, há uma oferta de perdão. Onde Deus vê alguém se arrepender, Deus fala assim: eu vou entrar com graça, eu vou perdoar essa pessoa. E é por isso que Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim, nos afirma: mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem o confessa e abandona encontra misericórdia. E eu quero fazer uma aplicação muito reta a você aqui. Deus não via somente o pecado dos ninivitas. Deus também vê o meu pecado e o seu pecado. Deus conhece a mim e conhece a você. E a pergunta que eu faço aqui: o que você tem feito para alcançar a vida eterna? O que você tem feito para mudar de vida? Quais a atitude que você tem tomado quando a mensagem de Deus chega aos seus ouvidos? Olha que interessante aqui, ó. A maioria dos avisos proféticos do Antigo Testamento são condicionais. Ou seja, se a condição for aceita, não acontece. Se a condição não for aceita, a sentença ela é executada. O arrependimento, ele aplaca a ira de Deus. Apesar da impiedade e injustiça do povo de Nínive, eles estavam abertos à mensagem de Deus e se arrependeram. Então Deus perdoou os seus pecados. Deus perdoou os seus pecados. Jonas pregou durante um dia e 120 mil pessoas se arrependeram. E olha que interessante aqui. Em Mateus capítulo 12, versículo 39 a 41. Olha que interessante. Jesus já estava 1 ano pregando. 1 ano. E um certo dia, os fariseus, os escribas e os saduceus chegaram até Jesus e disseram assim: nos dê um sinal para que nós creiamos que tu és o Messias. Olha que interessante. O texto vai dizer que Jesus saía em cidade em cidade, em vilarejo em vilarejo, pregando o evangelho, as boas novas do reino, dizendo que era para todos se arrependerem, porque o reino do céu tinha chegado. E aí os religiosos da época, que eram os escribas, que eram os fariseus, que eram os saduceus, observe aqui, não são pessoas ímpias não, eram as pessoas que eram os líderes das sinagogas, eram as pessoas para levar outras pessoas até o encontro com Jesus. Essas pessoas que entendiam do Antigo Testamento, eles eram letrados na lei. E aí eles chegam com Jesus e falam assim: olha, nos dê um sinal para que nós creiamos que tu és o Messias, que tu és o Filho de Deus. E aí Jesus, olha que Jesus ele é fantástico. Jesus é fantástico, ele fala assim no versículo 41, os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração, e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Sabe o que Deus está falando aqui? Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está falando assim: olha, os ninivitas da época de Jonas, eles tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem apenas uma única vez, e essa mensagem tinha 5 palavras: Nínive será destruída em 40 dias, e essa mensagem foi dita durante um dia só. Eles ouviram, e eles se arrependeram, e aí o texto vai dizer aqui, ó, o versículo vai dizer aqui, ó, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus fala assim: e aqui está quem é maior que Jonas.
Jesus está falando assim: olha, eu estou há 1 ano pregando para vocês. Vocês conhecem a lei, vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês conhecem as profecias. Talvez eu tenha falando com pessoas daqui que já leram a Bíblia, como é que a gente fala, de capa a capa, de cabo a rabo, sabe citar versículo por versículo. Mas ainda se encontra como Nicodemos, ainda não nasceu de novo, ainda não nasceu da água do Espírito, ainda há incredulidade no coração. Já entendeu que Jesus nasceu, morreu, mas não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Não acredita que Jesus é o Emanuel, Deus conosco, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Não acredita. Talvez já ouviu muitas mensagens. Talvez já foi na igreja, já ouviu pela internet, já leu na Bíblia em casa. Mas o coração está como uma pedra. Um coração insensível. É uma dura cerviz. A mente está cicatrizada que o evangelho não entra. Às vezes até ouve a mensagem, até consegue arrancar umas lágrimas dos olhos. Até bate uma tristeza. Mas não quer tomar a decisão. Ele ouve a mensagem. Então Jesus fala assim: olha, os ninivitas vão se levantar. Eles ouviram uma única vez a mensagem, e vocês estão ouvindo quase todos os dias. Ele fala assim: aqui está quem é maior que Jonas. Aqui está Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Criador e sustentador do céu e da terra. O que agrada a Deus não é só ouvirmos a palavra, mas principalmente quando nós ouvimos e nos arrependemos e cremos nele. Muitos só ouvem, mas não se arrependem, não abandonam o pecado. Deus é um Deus justo, é o justo juiz. Ele não puniu aquela geração pela razão de se arrependerem. Porém, 100 anos depois, Nínive volta aos mesmos pecados. E o livro de Naum, capítulo 3, diz que Deus mandou uma grande inundação e destruiu Nínive. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Sua justiça é igual para todos. Deus, antes de falar através do profeta Jonas, Deus falou através da natureza. Lutando pela vida, os marinheiros clamaram aos seus deuses, mas os seus deuses não puderam lhes salvar. O Salmo 115, verso 8 afirma que os deuses são ídolos feitos pela mão de homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Eles têm mão, mas não conseguem apalpar. Olha que interessante. Quando Jonas está dentro do barco, a tempestade começa a cair. A tempestade, ela não caiu por assim, nós entramos no barco e a gente estava vendo temporal e o temporal veio. Não foi assim. Aquilo é Deus falando com as pessoas ali. Se você observar atentamente, Deus fala com você todos os dias. O Salmo 19 diz que os céus proclamam, eles anunciam o Deus Criador. Quando você olha para a natureza, você reconhece que existe um Deus por trás do universo. Mesmo você não sendo um cristão, mas quantas e quantas vezes você já clamou ao Senhor e Deus socorreu você? Quando os marinheiros eles se acham em apuros, eles dizem que eles estão quase à beira da morte, eles começam a se perguntar o que está acontecendo. E aí quando eles chegam até Jonas, ele pergunta assim: quem és tu? Jonas estava lá, no porão do barco, dormindo, como se nada estivesse acontecendo. E o marinheiro estava lá se esforçando para remar, clamando aos seus deuses. Mas aí quando eles chegam a Jonas, perguntam assim: quem és tu? Ele disse: olha, eu sou judeu e eu sirvo o Deus eterno que criou o céu e a terra. O texto diz que o coração dele encheu de temor.
E temor, irmão, não é medo. Temor é reconhecimento de quem é Deus. Quando eles reconheceram que Jonas era um profeta de Deus, era um servo de Deus, aí o texto vai dizer que agora eles não oram mais os seus deuses. Observe isso no texto. Eles não oram mais agora os seus deuses, mas agora eles começam a orar ao Senhor. Depois que Jonas falou que era adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, Jonas capítulo 1, versículo 9, os marinheiros ficaram com muito temor, ou seja, reconheceram o poder de Deus, então clamaram pela misericórdia de Deus. Olha que interessante, eles clamaram pela misericórdia de Deus, e Deus os salvou. E aqui eu faço uma pergunta a você: você está disposto a esta noite a clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus salve a sua vida? Você pode dizer assim: pastor, mas várias vezes fizeram o convite e eu não teve força para ir. Você não tem mesmo. De você mesmo você não tem força de ir. De você mesmo você não tem força de aceitar Jesus por conta própria. Você precisa de uma ação do poder de Deus na sua vida. É o Espírito que move você. Você está disposto a clamar a Deus nessa noite para que Deus salve você? Talvez Deus não tenha dado aqui 40 dias para você. Talvez tenha pessoas aqui que estão com 40, 50, 70 anos de idade. Deus ainda não ceifou a sua vida porque tem te dado uma oportunidade ainda. É a segunda chance. É a segunda chance. É como se ele tivesse assim: eu vou segurar mais um pouco. Ainda não é agora. Eu acho que talvez naquele culto ele vai me aceitar. Você precisa tomar decisão na sua vida. A Bíblia nos traz uma verdade inquestionável. Assim como a sentença de Nínive estava decretada, nós também tínhamos uma sentença decretada. Nós também tínhamos uma sentença decretada. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Eu vou falar com toda a autoridade que o texto sagrado nos dá. Toda autoridade. Todos nós que estamos aqui, todos nós, independentemente de criança que nasceu ontem ou se nasceu hoje, todos nós, quando Adão e Eva escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e desobedeceram a Deus, e naquele dia nós passamos a ter uma sentença chamada morte. Uma sentença chamada morte. Uma sentença que nós não poderíamos nos salvar. Nada que você possa fazer pode salvar a sua vida. Nem dinheiro do mundo. Nem um esforço seu. Nada pode comprar a salvação. Estou falando nada terreno. Estou falando nada no sentido material. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte. Isso nos deixa claro que sobre todo homem, e toda mulher, e toda criança, existe uma sentença chamada morte. Existe uma sentença chamada morte. Mas eu gosto muito desse texto, e eu já vou caminhar para o final aqui. Salmo 24, a partir do verso 5. O texto diz assim, o Salmo 24, a partir do verso 5, assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá no seu santo lugar? E aí o salmista diz assim: somente aqueles que são limpos de mão, puros de coração, que não se entrega a sua vida à vaidade e que não jura enganosamente. Aí eu faço uma pergunta aqui para nós aqui, essa pergunta faço também para mim: quem de nós aqui era ou é digno de subir na presença de Deus e permanecer? Sem Jesus. Quem de nós aqui é digno? Quem de nós tem as 4 características? Quem de nós se encaixa dentro dessas 4 recomendações aqui? Quem de nós aqui é limpo de mão? Que não entrega a sua vida à vaidade, que não jura enganosamente? Você pode dizer: pastor, eu sou limpo de mão, nunca matei ninguém. Eu não entrego a minha vida ao pecado, eu não sou adúltero, eu não roubo, eu não mato.
Eu não minto, pastor. Mas eu quero apostar aqui, se tem alguém aqui limpo de coração. Somente um homem justo, um homem limpo de mãos, puro de coração, poderia entrar e permanecer na presença. Ele assim, escancarai ou abrir os portais para que entre o Rei da Glória. Mas ele faz uma segunda pergunta: quem é o Rei da Glória? E o próprio salmista responde: o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. E esse mesmo Senhor dos Exércitos, quando você pega o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, ele é chamado de a trilogia de Cristo. Salmo 22 mostra Jesus morrendo por nós. O Salmo 23 mostra Jesus cuidando de nós. E o Salmo 20 na destra de Deus Todo-Poderoso. Mas ele olhou dos céus, e olhou do céu e não viu um justo sequer. Ele olhou para o pastor Alípio, ele olhou para você, ele disse: não há ninguém na terra que é justo, não há ninguém na terra que é limpo de mãos, que é puro de coração. Todos são pecadores, todos estão debaixo da sede do pecado, todos têm um salário chamado morte, e não podem se salvar. Eles não podem resgatar a vida deles por conta própria. E aí o texto de João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. Deus decide amar você. Se a gente ler Romanos atentamente, o texto vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já amava a gente. E pelo fato de Deus me amar e amar você, observe o que fala aqui, ó. O fato de Deus amar você, isso não significa que você é salvo. O amor de Deus é para com todos. Deus ama você. Independentemente de você ser feiticeiro, adúltero, mentiroso, independente de quem você é, Deus ama você. Essa é uma verdade inquestionável. Mas esse mesmo Jesus, ele desceu para a terra. E João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. João 1,14 diz que esse mesmo verbo, que é a palavra, que é Jesus, ele se encarnou e ele habitou entre nós. Opa, pastor, e agora? Agora sim, agora nós temos um homem justo. Não tinha ninguém justo na terra, agora tem um homem justo. E esse homem justo se chama Jesus de Nazaré. Nascido de Maria, concebido pelo Espírito Santo, prometido pelos profetas, anunciado por João Batista. Esse Jesus agora que é um Deus homem, um homem justo, agora ele vai para a cruz. Agora ele vai para a cruz, e na cruz o texto vai dizer que ele recebeu nele, no corpo dele, toda a ira de Deus. A sentença de morte que estava sobre mim, sobre você, a ira de Deus que está sobre mim, sobre você, essa ira agora de Deus, ela é canalizada para Jesus. E o texto vai dizer que quando Jesus está na cruz, 3 da tarde, o mesmo horário que o Cordeiro do Antigo Testamento era morto, o texto vai dizer que Jesus ele olha para os céus, ele diz assim: Pai, por que tu me abandonaste? Mas não é que o Pai abandonou ele, é porque o cálice que ele disse que ninguém poderia beber, agora ele vai ter que beber na cruz, que é a morte. Agora ele vai ter que morrer pela humanidade. É o único meio, é o único jeito. Ele disse: Pai, por que tu me abandonaste? E aí o texto vai dizer que Deus, ele disse assim: Pai, por que não abandonaste? Mas ele disse assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, a ti eu entrego a minha vida. E ele diz assim: Pai, está consumado, está feito, está pago.
Está pago a exigência que você exigia, que um homem justo morresse pela humanidade, agora está pago. Eu dei minha vida por eles, mesmo eles não me amando, mas eu amei eles. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E depois de quase chegando aos 50 dias, Jesus sobe ao céu. O texto vai dizer que Jesus sobe ao céu. Quando ele sobe ao céu, ele senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que interessante. Quem é digno de entrar e permanecer na presença de Deus? Agora nós temos um homem chamado Jesus de Nazaré, carne e osso, um homem justo. Ele ressuscita, mas agora ele entra na presença de Deus. Ele não só entra, mas ele permanece. Ele permanece. E esse texto, ele nos deu uma verdade que toda pessoa agora que crê em Jesus, ele entra e permanece, porque o sacrifício de Cristo Jesus, ele perdoa os seus pecados. João 3,18 diz assim: quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Assim como chegou o dia do juízo de Nínive, 100 anos depois da pregação de Jonas, eu quero também dizer para você, nesta noite, chegará também o dia do seu julgamento. E ninguém escapará. Não pense que você vai ter como escapar, que não vai ter. Você vai se apresentar diante do juiz. Vai chegar para você a carta, o ofício. Você apresentar diante do juiz. Mesmo que você morra, pastor, eu morri, você vai recitar para se apresentar diante do juiz. Cada um será julgado segundo as suas obras. E aí você vai... Eu imagino, tem muitas pessoas que imaginam isso, a gente fala isso para poder ficar mais claro. É como se você naquele dia pensasse assim: opa, eu vivi minha vida lá na terra, eu vivi minha vida aqui na terra, tudo irregular. Eu morri sem salvação, e agora? Eu posso ter uma segunda chance? Aí Deus fala assim: você não pode ter uma segunda chance. Porque eu te dei muitas chances para você se arrepender, mas você não se arrependeu. E ele vai dizer assim: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, que é reservado para o diabo e os seus anjos. Assim como chegou o dia do juízo de Nínive, chegará também o dia do meu julgamento, do seu julgamento. No dia em que Deus julgará, no dia em que Deus julgou Nínive, não disse... Olha que interessante. No dia que Deus levou o juízo para Nínive, não disse: o Senhor demora para se irar, e tem poder, e não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. Quem poderá resistir ao furor? Ou quem poderá sobreviver ao juízo de Deus? E eu digo para você, quem pode subsistir ao juízo de Deus? Somente aqueles que creram em Jesus Cristo, somente aqueles que entregaram a vida a Jesus, esses poderão subsistir o juízo de Deus. Os pecados ninivitas chegaram ao conhecimento de Deus, ele ficou irado, mas mesmo assim ele decidiu salvá-los, dizendo: vai agora a esses mentirosos, ladrões, adúlteros, feiticeiros, prostitutos, idólatras, maldosos, que eles são muito importantes para mim, e quero salvá-los. E assim como Deus queria salvar os ninivitas e salvou, Deus também quer salvar você nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar um louvor final aqui com a IAP. E no final desse louvor, eu vou chamar você aqui para aceitar Jesus. E eu não estou de brincadeira aqui não nessa noite. Você precisa tomar uma decisão na sua vida nesta noite.
Eu lembro que no ano passado o pastor Mailton pregou sobre Jonas. E no culto público que nós tivemos aqui, eu senti o desejo novamente de pregar sobre Jonas. Deus colocou essa mensagem no meu coração porque Ele queria falar com alguém aqui nesta noite. E eu sei que Deus trouxe você aqui nesta noite para salvar você. Você não pode. Prepare o seu coração para você estar agindo nessa noite. Em nome de Jesus.